Olá, boa tarde a todos. Bom, é uma satisfação aqui, né, em nome da Seturb, estar recebendo o Grupisa, agora online, né? Tive informações da empresa que sempre que era possível, as reuniões aconteciam presenciais e eram sempre muito boas, reuniões muito produtivas, muito agradáveis. E a gente passou bastante tempo fora do Grupisa, né, e agora também podendo regressar. É a primeira reunião que eu participo pela empresa desde 2019. Então, é uma grande satisfação poder contribuir aqui com vocês e fazer meu agradecimento ao Anderson, né, e à FGV também aqui pela disponibilidade, pela cordialidade de vir aqui e expor o conhecimento num tema realmente tão importante. Né, nosso muito obrigado pela cordialidade de vocês. Bom, e é isso. Queria desejar a todos, desde já, um bom final de semana, que a gente tenha uma boa reunião de trabalho e, em outras oportunidades, tomara que muito em brevemente presenciais, que a gente possa se conhecer e trocar mais informações pessoalmente. Muito obrigado a todos, uma boa tarde. Queria também agradecer, né, a todos, ao Rafael por ter disponibilizado, né, nosso diretor-presidente, disponibilizar um pouquinho da sua agenda para estar aqui com a gente. Agradecer muito ao Anderson, né, que está lá de São Paulo, e tenho certeza que vai nos provocar a pensar fora da caixinha nessa tarde de hoje, e é sempre muito bom, né, aprender é sempre muito bom. Obrigada mesmo, Anderson, espero que a gente possa recebê-lo presencialmente em breve. Agradecer muito ao Murilo, né, pela M Murad, e a FGV por essa parceria, né, quando a gente conversou com ele, falou sobre o Grupisa, prontamente ele esteve à disposição para nos atender, né, e a FGV e a M Murad é uma parceira da Seturb de longa data, né, no passado já capacitou pessoas na nossa empresa, né, preparando um plano de sucessão, então queria agradecer muito a FGV e a M Murad. Agradecer a diretoria da Seturb, né, e agradecer também a diretoria do Grupisa, por estar nos propiciando ter esse momento, né, prazeroso, e queria agradecer também a equipe GEPES, né, por ajudar nos bastidores para que tudo acontecesse da melhor forma hoje, e também aos membros do Grupisa que estão aqui presentes, né, que vamos trocar experiências. Então, obrigada a todos. E aí agradeço a Luíse, né, diretora do Grupisa, representando todo o Grupisa. É isso. Sejam todos bem-vindos à Seturb, mesmo que virtualmente. Obrigado, Camila, obrigado, Carla, muito obrigado, Rafael, pelas palavras. A gente tem esse bate-papo sobre esse assunto tão legal, né, tão importante, e é uma honra estar por aqui representando a M Murad, a FGV, e trazendo essas provocações, esse bate-papo para vocês. A gente vai falar um pouco sobre inteligência emocional e resiliência, que é uma das vertentes aí da inteligência emocional que a gente usa nos ambientes de crise. E inteligência emocional é essa coisa de ir além da racionalidade, ir além do pensamento concreto e consciente, e trazer para o jogo a emoção, né, a afetividade, a coragem, uma série de outros elementos tão importantes, que tem muito a ver com o momento que nós estamos vivendo, que está demandando demais da gente em termos de adaptação. E vê-los aqui pelo Teams, aqui virtualmente, as carinhas aqui, todo mundo agora correndo para não se atrasar, e essa acolhida tão carinhosa e tão generosa que eu recebi, faz pensar que a gente está colocando em prática a nossa inteligência emocional. Sabe que aqui está muito frio em São Paulo, eu me senti até um calorzinho de Vitória, sabe? Eu adoraria estar com vocês aí, acho que o coffee break seria maravilhoso, né? Vai ter que fazer o coffee break cada um na sua casa mesmo, mas essa nossa capacidade de flexibilidade cognitiva e elasticidade emocional para nos adaptar fez com que esse grupo tão rico estivesse aqui virtualmente para aprender, para trocar, para construir, e poder fazer parte dessa história para mim é uma honra, uma felicidade, viu, gente? Então, fico muito feliz mesmo. Então, vamos adiante. Eu gosto de conduzir esse bate-papo tão legal, tão interessante,
de uma maneira um pouco mais informal. Você vai ver que eu vou usar uma linguagem um pouco mais solta, para te deixar até mais confortável e para que isso seja de fato um bate-papo. Então eu queria já te deixar extremamente à vontade a todos vocês para fazerem a pergunta que quiserem. Vocês podem usar o chat, vocês podem abrir o teu áudio aí também e trazer a sua consideração, a sua pergunta, a sua contribuição, como experiência vivenciada, seja como for, porque assim a gente cria uma atmosfera de bate-papo e parece que fica mais gostosa a interação e mais produtiva. Eu preparei alguns slides para não esquecer de nada que eu preciso falar com vocês, posso até compartilhá-los sem problema nenhum no final, para você ter esses registros, mas eu não quero ficar preso nesses slides, não. Eu quero atender a tua demanda, ao teu momento, o que está acontecendo contigo. Então, usa o chat. O Renan já mandou um boa tarde para nós. Boa tarde aí, Renan. Uma satisfação, uma felicidade, viu? E a hora que você quiser, por favor, fique super à vontade e traz aí as suas considerações pelo chat. E vamos nós falar sobre esse assunto tão legal. Eu já vou compartilhar slides com vocês, porque a gente precisa aproveitar esses minutos tão preciosos de todos vocês aí, que a gente tem a oportunidade de estar juntos. A Lohane está chegando também. Mas eu queria já te trazer para o jogo e já te convidar para esse bate-papo. Eu queria que você usasse o chat nesse momento para me contar o seguinte, me ajuda a construir esses conceitos todos, e a minha pergunta, a minha provocação para você é a seguinte: me fala aí um comportamento, uma evidência de alguém com uma inteligência emocional muito amadurecida. A gente está falando de contexto empresarial, contexto corporativo, né? O que te vem à cabeça? Deve ter uma imagem na tua cabeça e alguém que você admira pela inteligência emocional. Vamos aquecer esse bate-papo no chat aqui, coloca aí pra gente. Você conseguiu acessar o bate-papo aí do Teams? Coloca aí uma característica. Nós que somos de gestão de pessoas, a gente adora a expressão competência, né? Uma competência, uma evidência, um comportamento característico de alguém que tem uma inteligência emocional destacada. Coloca aí pra gente e a gente vai batendo papo sobre isso. E sem mais delongas, gente, deixa eu compartilhar slides com vocês, então. Então, vamos embora, vamos falar sobre esse assunto tão pertinente, tão legal. Eu só não sei se eu vou conseguir compartilhar com vocês. Será que eu consigo, mesmo sem ser? Acho que eu consigo. Vamos dar uma espiadinha aqui, se eu acho os meus slides. Só um minutinho. Eu devo confessar a vocês que eu tenho um super traquejo com o Zoom, mas eu fico um pouco perdido ainda com o nosso super Teams, mas aí vocês me ajudam e a gente consegue aqui. Vamos ver aqui as janelas, tela cheia. Eu acho que vocês estão vendo a minha tela aí, provavelmente, e você deve estar com os meus slides aí, muito provavelmente. Então, vamos que vamos. Qualquer problema aí, me grita aí, tá, gente? Com a visualização. Tudo certinho? Que bom, obrigado. Então, vamos que vamos falar sobre esse assunto tão pertinente, tão interessante. E a gente começa pela definição de inteligência emocional, né? Você tem as mais diversas definições aí sobre o que é essa característica, essa capacidade, e você vai ter uma intersecção de diferentes linhas de pensamento falando sobre inteligência emocional. Então, você tem a turma da psicologia, que traz um olhar sobre emoções, traz um olhar sobre esse universo e sobre o que é inteligência emocional. Você tem a turma da filosofia, que também traz um outro olhar, uma outra visão, uma outra reflexão. E eu escolhi, para amparar e subsidiar o nosso bate-papo aqui, a neurociência. Como é que é o olhar da neurociência? Você vai ver que a gente vai trazer bastante conteúdo de neurociência para aprofundar o nosso entendimento a partir desta perspectiva. Você sabe que os achados da neurociência nos últimos 5 anos, tudo que a gente aprendeu sobre essa máquina complexa que é o cérebro, eles superam tudo que a gente sabia no tempo anterior, né, em todo o desenvolvimento humano, nos últimos 5 anos, até em função de tudo que a gente, toda a tecnologia que a gente pôde aportar para um aprofundamento do entendimento do funcionamento dos mecanismos dessa máquina complexa que é o cérebro da gente, né?
Então, tem uns achados muito interessantes e eu quero compartilhá-los com vocês. Mas a definição a partir da neurociência, eu queria trazer o olhar desses autores, que é o Bradbury e o Greaves. Eles falam que a inteligência emocional é a capacidade de reconhecer e regular as emoções. Então, guarda isso que a gente vai usar mais para frente na palestra, tá? Mas é a capacidade de reconhecer e regular as emoções em nós mesmos e nos outros. E você pode eventualmente pensar, pô, Anderson, tá louco. Reconhecer as emoções não é fácil, regulá-las é mais complexo ainda. Fazer isso em nós mesmos é um desafio. Agora, fazer isso nos outros, reconhecer a emoção nos outros e ajudar a regular, a calibrar, a gerir a emoção do outro é um grande desafio, né? É um grande desafio. Gente, essa capacidade tão especial, tão legal, tão importante, tem sido extremamente demandada na atualidade. Por algum motivo, parece que o mundo ocidental, nas últimas décadas, deu muito mais ênfase para um desenvolvimento consciente, cognitivo, intelectual, e em detrimento, deixou um pouco de lado esse universo emocional tão relevante. Então, a gente, ao longo da vida toda, estimulou os nossos liderados e os nossos filhos e os nossos amigos queridos a faz mais uma pós-graduação e faz mais um curso, mas em nenhum momento você estimulava as pessoas a faz mais uma terapia, faz mais uma abordagem terapêutica e desenvolvimento emocional e tudo mais, né? Como se nós cuidássemos da nossa saúde física, vai lá para a academia, não sei como é que vocês estão, eu continuo firme pagando a minha, plano 12 meses, né? Então cuida do físico, aí cuida da sua graduação também, mas o seu emocional a gente meio que deixa um pouco de lado na sociedade ocidental. Parece que os orientais têm uma consciência milenar, um pouco mais aprofundada com relação a esse troço. Acontece que nós chegamos aí ao século XXI com demandas diferentes. Vocês já devem ter discutido, já deve ter sido pauta do grupo ou das discussões na empresa sobre os motivos de afastamento, que a maior parte dos motivos de afastamento na atualidade se deve a questões de saúde emocional, né? A gente viu uma experiência interessantíssima, curiosíssima, e de apertar o coração agora recentemente nas Olimpíadas, né, com uma atleta ultramedalhista na ginástica olímpica que acabou abrindo mão de competir e representar o seu país em função do tamanho da pressão psicológica e todo o acúmulo emocional que ela vinha trazendo, o que faz a gente refletir que esta competência, essa habilidade é extremamente relevante e demandada nos tempos atuais, né? Tem uma coisa curiosa acontecendo nas organizações nos tempos atuais, que é a gente percebe que a adaptabilidade das pessoas tem sido mais importante do que a eficiência. Claro que a gente quer gente que produz bastante, né, que tem uma entrega legal, mas do jeito que as coisas estão mudando de maneira acelerada, acho que muito mais do que você ser uma pessoa produtiva num determinado cenário, você tem que ter uma capacidade de adaptação a novas realidades muito rápido, porque você é muito bom num determinado cenário, mas o cenário muda e você fica um pouco perdido, tem que reaprender tudo, então, e vocês devem estar se sentindo um pouco assim, a cada e-mail que a gente recebe é um susto, né? A cada e-mail muda tudo, nesse 2020, de maio para frente, vamos comentar, vamos conversar aqui. Foi uma demanda por inteligência emocional. Então, os profissionais em geral, quando a gente pensa, profissionais que estão dedicados à gestão de pessoas, como profissionais de RH e gestores em geral, afinal, são gestores que levam essa atribuição de cuidar, de gerir pessoas, né? Nós, em recursos humanos, a gente cria a estrutura para que tudo isso possa acontecer e o subsídio, né? Mas quem está ligado à gestão de pessoas tem que ter um domínio emocional, um líder tem que ter uma inteligência emocional, né? Ele tem que ser uma espécie de amparo e porto seguro emocional para os seus liderados. Então, essa é uma capacidade que se tornou extremamente demandada. Tem um professor alemão chamado Klaus Schwab, ele é
CEO do Fórum Econômico Mundial, World Economic Forum, que reúne aquelas grandes autoridades, aquele povo todo que tem um domínio profundo e tal, para discutir o futuro no desenvolvimento global e tudo mais, e eles usualmente fazem um painel que é uma discussão sobre as 10 competências ou habilidades do profissional do futuro, que é o Top 10 Skills. Depois dá um Google, você vai achar lá, Fórum Econômico Mundial, Top 10 Skills. E tem algumas coisas lá, como criatividade, inovação, pensamento crítico, mas no Top 10 tem inteligência emocional e tinha que ter, né? A gente está sendo realmente muito demandado por essa capacidade. Além disso, gente, tem um detalhe, eu vou parar de compartilhar para ver vocês um pouquinho, depois eu volto a compartilhar aqui a minha super tela. Além disso, tem uma coisa extremamente importante, que é o soft skills, né? Você já deve ter ouvido falar, você já deve ter usado essa expressão, que é aquela coisa de o profissional foi contratado pela sua capacidade técnica e foi desligado pela sua incapacidade comportamental. Você já viu histórias assim, ó, pessoas que eventualmente não conseguiram se desenvolver por uma questão emocional, pela falta do seu desenvolvimento emocional e tudo mais. Então, a gente precisa trabalhar soft skills, só se fala nisso, soft skills. A base das soft skills é a inteligência emocional. A gente pode pensar aí vocês podem pensar junto comigo, a gente pode falar de comunicação assertiva, pode falar de gestão de conflitos, podemos falar do que mais, gente? Podemos falar de feedback, resiliência, o alicerce para isso tudo, liderança, né? Adaptabilidade, o alicerce para isso tudo é inteligência emocional. Então, um convite que eu faço para você, trabalhe, invista no seu desenvolvimento emocional, porque é a chave para o novo milênio, é a chave para a nova realidade, e a gente que cuida do desenvolvimento das pessoas dentro da organização precisa trabalhar essa capacidade nos nossos funcionários, né? Deixa eu dar uma espiada aqui no chat, a Amanda está comentando que pessoas com elevada inteligência emocional são pessoas que usam a emoção adequada para cada momento, como se fosse uma ferramenta a emoção, né, Amanda? Show. Cuidado de não deixar as reações a partir das emoções, não nos afastem dos objetivos, boa. Não agir por impulso, Renata, show. Eu tenho a pessoa da minha família que tem o chat da família, tem o WhatsApp da família, Renata. Aí uma pessoa querida da família falou assim pra gente, cometi uma compra. Falei, ai, lá vem, né? Cometi uma compra, é o impulso, né? A Pamela está falando aqui que é o equilíbrio nas palavras, a comunicação fala muito, é expressão emocional, né? Gestos, a comunicação não verbal, né, Pamela? O Hamilton está falando da capacidade de analisar diversos cenários. O Hamilton, tomada de decisão, ela é emocional, cara. A gente pesa prós e contras, mas a tomada de decisão, o impulso para a decisão, ele é emocional. Casar, comprar uma casa, contratar alguém, fazer um desligamento, uma substituição, é emocional, o impulso que move a gente para a tomada de decisão. A Lucimara está falando que é não levar para o lado pessoal, boa, as questões profissionais, não misturar tudo. Obrigado, queridos, um monte de coisa boa aqui, que legal, que demais. Então, vamos falar mais sobre, vamos mergulhar um pouco nesse universo, deixa eu trazer um pouco de conteúdos importantes aí para vocês, e sem mais delongas, deixa eu ver se eu consigo compartilhar direitinho aqui com vocês a minha tela, e vocês me contam se deu certo, compartilhando aqui os slides, maravilha. Então, bora lá, falar sobre vamos começar falando sobre o que são as emoções, né? A colega estava falando que é usar a emoção certa no lugar certo. Então, emoções, sob a ótica da neurociência, elas são programas de ação. Se você olhar a turma da filosofia, eles recorrem muito à etimologia da palavra, né? E eles vão te falar que a palavra emoção vem do latim, que é ex mover, ex de para fora e mover de movimento, então é mover para fora, né? Se você deixar a emoção, a intensidade emocional aqui dentro do peito, faz um buraco, faz um negócio.
A gente adoece por causa disso. Você tem que colocar esse negócio para fluir, colocar ele para fora, para que ele possa acontecer, né? Então, a emoção, ela gera movimento. Sem emoções, não haveria ação. Sem emoção, você não compra casa, você não vende a casa, você não casa, você não descasa, você não muda de emprego, você não entra no novo emprego. A emoção, ela é o elemento que te coloca para a ação. Esse é o problema da inteligência artificial, se não for programado, ele não age, ele faz milhares de análises, mas a tomada de ação, ela demanda o emocional. Se não tiver o ser humano para programar o algoritmo de como é que vai funcionar, a máquina ela só faz análise, ela não toma decisão. E nós temos essa característica da coragem, do medo, essa característica do estímulo químico e físico que faz a gente agir. Então, as emoções, a gente poderia entendê-las dessa maneira, como programas de ação que fazem a gente se mover. É um mecanismo bioquímico dotado de um estímulo físico e um rótulo cognitivo. O rótulo cognitivo é o nome da emoção, pode ser medo, pode ser tristeza, pode ser alegria, e o mecanismo bioquímico é a reação no seu corpo. Você percebeu que quando você está sentindo determinada emoção, o seu corpo reage? Por exemplo, quando você está sentindo tristeza, você tende a se retrair, você tende a desviar o seu olhar para baixo, você tende a trazer os seus braços para o corpo, num movimento que se fecha, né? Quando uma criança está alegre, ela tende a se abrir, os bracinhos abrem, o olhar vai para cima, né? Então, tem toda uma orquestração física que está relacionada com as emoções. Tem uma experiência legal para quem tem criança pequena, fazer essa experiência com os filhos. Oh, beleza. Se o seu filho estiver chorando, que ele está fazendo uma mãe, alguma coisa, faça ele olhar para cima. Conta uma piada, conta uma história, levanta as mãos para ele. Não dá para chorar olhando para cima. A gente chora, a física da tristeza é uma física de retração. Você chora e se entristece para dentro, olhando para fora. Não dá para se entristecer com os braços abertos, olhando para cima. E aí ele para de chorar, você vai morrer de rir. Depois você conta que foi um palestrante que você ouviu que contou. Então é uma coisa super, super curiosa, né? Então tem essa coisa, a emoção ela tem esse rótulo cognitivo, que é o nome que a gente deu para ela, mas ela é um estímulo físico na sua origem. Ela vem de uma dimensão que é uma dimensão inconsciente, ela vem antes do pensamento, ela é muito rápida. As pesquisas apontam que uma emoção gera o seu impulso físico em 4 milissegundos. E o racional da emoção, até se entender o que você está sentindo, demora mais ou menos 4 segundos. É umas 1000 vezes mais rápido a emoção com relação à ação, né? Quando você toma um susto, até você entender por que você está com medo, vai uns 4 segundos na boa, mas a reação química corporal, ela acontece muito mais rápido, né? O propósito da emoção, gente, é a preservação da vida, né? É para isso que ela existe. A gente precisa de uma reação rápida para que a gente possa sobreviver às ameaças e aos desafios e às possibilidades todas que acontecem na nossa vida. E aí a gente vai desenvolvendo a nossa inteligência intelectual também e combina ela com a emocional e aí você tem o poder total, a força total. Falar um pouquinho, turma, sobre a nossa paleta, né? A nossa caixa de ferramentas emocional, um instrumental emocional que a gente tem à nossa disposição. Nós temos aí, a gente poderia dizer, 4 emoções básicas. E quem que determinou isso? Tem uma série de autores. Você tem um cara que eu admiro bastante o trabalho dele, a pesquisa dele, que é um autor chamado Peter Salovey. E ele tem, nossa, um vasto trabalho científico acerca de emoções. Ele tem lá um composto, se não me engano, o Salovey, de 6 emoções básicas. E aí ele tem um aluno chamado, ou um sucessor, digamos assim, chamado Daniel Goleman. Esse aí você lê o livro dele, assistiu a palestra dele. O Goleman era um jornalista especializado em temas gerenciais e comportamentais, e ele foi uma espécie de, assim, grande divulgador da inteligência emocional, deu muita visibilidade. Tem um outro cara que vale a pena você investigar se você quiser se aprofundar no assunto, que é um norte-americano chamado Paul Ekman.
O Paul Ekman dedicou a vida dele para estudar a expressão da emoção na face. Ele decodificou movimentos faciais, microexpressões assim, de milissegundos na face que permitem você perceber qual é a emoção que a pessoa está sentindo. E ele foi o consultor de uma série de TV que você vai se lembrar, que era Lie to Me, lembra? Que tinha lá um professor, e aquele professor ajudava os detetives quando no depoimento do suspeito, e ele via pelas emoções se a pessoa estava, se havia sinais que a pessoa estava mentindo ou não. E aí tem uma turma que estuda isso, as microemoções faciais, tem uns youtubers da vida, a gente acha bastante dessas coisas, né? Mas o Paul Ekman é que dedicou sua vida a esse estudo. E o Paul Ekman foi o consultor de um filme, de uma animação chamada Divertidamente. Você assistiu Divertidamente? É lição de casa para esta palestra, hein? E na visão do Ekman, ele conseguiu identificar 5 emoções expressas na face, né, microexpressões faciais de 5 emoções. O Goleman, se não me engano, são 5 também, se não me engano. Não, desculpa, o Goleman são 7. O Salovey, se não me engano, são 6. Então tem esses caras todos, cada um com a sua teoria, mas a intersecção está nessas 4 que eu estou te mostrando aqui. Essas 4 estão na paleta, estão no modelo dos grandes gurus. Então vamos trabalhar com as 4, né? A gente até simplifica e deixa essas 4. Você vai se lembrar que essas emoções são os personagens do Divertidamente, que é um filmaço, e eu tendo a achar que é mais para nós do que para as nossas crianças, né? É muito legal. Só está faltando um personagem aí, você se deu conta? Quem lembrar o personagem que está faltando, coloca no chat pra gente aí. O meu favorito do Divertidamente era o Raiva. Ele saía fumaça pela cabeça, era muito legal, né? Mas vamos falar um pouco sobre essa paleta emocional, então, gente. Todos nós temos, a gente tem no nosso software mental, aqui na nossa estrutura cognitiva, essas 4 emoções básicas. A combinação dessas emoções deriva em outras emoções. Então, você vai derivar aí para ira, vai derivar para apreensão, vai derivar para ansiedade, vai derivar para uma série de outras coisas, né? É como se fossem cores básicas. As cores básicas, vocês estão melhor que eu nesse sentido, mas qual que era mesmo? Era amarelo, azul e vermelho, e aí você vai combinando essas coisas e vai gerando inúmeras outras cores, né? E aqui é a mesma coisa, você tem essas emoções básicas, que elas são manifestas quando a gente é bem novinho, primeira infância e tal, elas ficam bem marcadas e a gente vai ficando mais sofisticado, vai combinando essas emoções e vai gerando outras coisas. A primeira emoção é o medo, né? Tem muito bullying com essas emoções, tem muito preconceito. Vamos fazer uma defesa da causa delas, gente. Então vamos lá, a primeira emoção é o medo, a segunda emoção é a raiva, você também tem um ciclo aqui, né? A terceira emoção é a tristeza e a quarta emoção é a alegria. A gente exercita estas 4 emoções básicas quando a gente nasce, logo do nascimento, ainda que haja alguns pesquisadores que dizem que na vida intrauterina esse universo aqui está rodando já, essa coisa toda aqui já está acontecendo. Mas na data, na ocasião do nosso nascimento, isso aqui é muito intenso, né? A primeira coisa que acontece é que tiram você do útero. Você estava bem, estava tudo bem lá, você não pediu para ninguém te tirar dali. Estava super, uma baita de uma relação legal com a tua mãe, estava super tranquilo. E aí tiram você. Então é natural que você vai sentir um medo absolutamente intenso, porque você toma contato com um universo completamente diferente daquele do útero, né? E aí não bastasse isso, o sujeito ainda dá uma palmada, né? Então o medo é realmente profundo. E aí o que acontece? Tenta abrir os olhinhos, a luminosidade intensa queima os teus olhos. Você tenta se nutrir, está morrendo de fome e acha que vai morrer, é uma loucura. Aí não bastasse isso, o sujeito vai ao berçário e tira você da sua mãe e te leva para o berçário, né? Você está ali com a tua mãe, toda a tua vida você teve dentro do útero, então a emoção que vem é a raiva, me levaram embora da minha mãe. Quando te levam embora da tua mãe, te colocam no berçário, você não tem a mínima noção de quanto tempo vai durar isso. Se vai demorar 40 anos, você não tem a sensibilidade para o tempo. Então você fala, perdeu, acabou, nunca mais verei minha mãe. A próxima emoção é a tristeza, nunca mais, acabou essa relação.
e até que em um determinado momento uma alma caridosa pega você, leva até o peito da mãe e você pode ser amamentado, e aí vem a alegria profunda desse reencontro com a sua mãe, que você nem sabe quanto tempo passou, afinal, você só viveu a vida intrauterina e a gente passou, validou todo o ciclo emocional no ciclo do nascimento, olha que coisa interessante. Daí para frente, os primeiros 6 anos, a primeira infância da gente vai ser tentar codificar quando é que a gente sente medo, quando é que a gente sente raiva, quando é que a gente sente tristeza e quando é mais adequado sentir alegria. Você, a princípio, vai aprender isso com as pessoas que você interage. Você vai ficar de olho na sua mãe e no seu pai, quando é que ela fica com medo, quando é que ela fica com raiva, quando é que ela fica triste, quando é que ela sente alegria. Então, quando é que eu devo... E quando você expressa raiva e não deveria no colégio, você toma um puxão de orelha da mãe. Expressa alegria e não deveria na casa da avó, toma outro puxão de orelha e ao longo da sua primeira infância você vai codificando essas coisas. A partir de então, você está pronto para tocar o teu universo emocional ao longo da vida, estão estabelecidas as crenças limitantes. No Divertidamente eram umas bolinhas, lembra? Aquela que era uma bolinha mestra para cada emoção, não sei se vocês lembram disso, tinha uma ilha, né? Eles representaram de uma maneira lúdica muito bonitinha no filme. Então é isso aí. A partir daí, se você quiser mexer nesses significados atribuídos a cada uma dessas emoções básicas, vai precisar gastar dinheiro com terapia, hein? Vamos fazer uma constelação, fazer uma terapia. Porque isso tudo acaba sendo codificado na primeira infância, e depois a gente vai atribuindo a porta, a intelectualidade em cima disso tudo. E para mexer no universo emocional, a gente vai precisar ir mais a fundo na mente inconsciente para poder ressignificar algumas coisas, né? Mas todas as emoções têm a sua função. Se elas forem utilizadas com equilíbrio, elas são absolutamente saudáveis. O problema é o desequilíbrio. Então, a gente tem o medo, e o papel do medo na vida da gente é a autopreservação, né? É para que a gente possa sobreviver. Que bom que a gente tem medo. Se a gente não tivesse medo, a gente ia entrar em umas roubadas, ia se expor demais, ia correr riscos demais, e poderia ter grandes desafios, poderia até pôr fim à nossa vida, né? A gente poderia pôr fim à nossa vida social, porque você falou uma besteira, por falta de medo para alguém que não deveria falar, e aí rompeu uma relação importante na sua vida, e a sua sobrevivência social fica comprometida. Então, o medo preserva a gente. E depois vem a raiva, e a raiva tem um papel muito importante na nossa vida, que é o papel de pôr limites ou impor limites, né? A raiva geralmente se manifesta quando a gente identifica alguma injustiça, algo muito injusto aconteceu e isso não deveria acontecer, isso compromete a minha sobrevivência pessoal, social ou profissional, então eu fiquei com raiva. E essa raiva move você, ela move você para impor limites, né? Para se indignar, né, para falar, olha, eu não trabalho assim, eu não estou acostumado com esse tipo de tratamento, eu gostaria de saber se isso vai continuar ou se nós vamos mudar a forma de tratamento, porque dessa maneira para mim não funciona. E aí, com muito equilíbrio, com muito jeito, você estabelece limites para que a sua sobrevivência social, profissional ou física não fique comprometida. Então, a raiva tem um papel de mudar, né? Da gente virar o jogo, né? Então, ela é extremamente importante. Raiva demais, você vai fazer besteira, você vai entrar em conflitos que não precisava. Raiva de menos, você vai ser tolerante demais. E aí é um baita de um problema que você não se posiciona. Então, a raiva tem um papel extremamente importante. A raiva mobiliza muito. O medo, gente, medo de menos, você se expõe. Medo de mais, te paralisa. Então você tem que ter um medo equilibrado. A gente vê 1000 posts aí no Instagram falando, não, o medo é o inimigo. O medo não tem nada de inimigo. O medo é o responsável pela sobrevivência da nossa espécie até aqui. Os nossos colegas lá, antepassados lá do mundo mais primitivo que não tinha medo, foram todos devorados. Só sobreviveram na escala evolutiva os que tinham medo, que são os nossos, né? Então, que bom que a gente tem medo. Mas medo demais paralisa, medo de menos te coloca em risco. Então, a gente tem que equilibrar esse medo. E aí vem a tristeza, você deve estar pensando, tristeza não tem papel nenhum, Anderson. Tem, a gente tem que ficar triste. E a tristeza, o papel dela é fechar ciclos. A vida é feita de ciclos, né? Tem ciclos que terminam. O ciclo da vida intrauterina, ele termina. A gente vai ter que vir para esse mundão, que é uma encrenca.
e aí fica triste, chora pra caramba, e depois bora lá engatinhar e tomar uma madeira e vamos que vamos, né? Então, inúmeros ciclos vão terminar para dar espaço para que outros comecem na vida da gente. A infância vai terminar e era muito legal, e a adolescência vai terminar, era muito legal. Talvez ao longo da vida você perca pessoas que você ama profundamente, e ganhe outras pessoas, né, que é o ciclo da vida, e é para ficar triste mesmo. A tristeza tem essa coisa do chorar, e o chorar é extravasar. Extravasar é abrir a torneira e deixar a água sair, toda a água que precisar sair, porque aí a gente se recompõe. Quando você chora, acontece uma coisa engraçada, que é um disparo de beta-endorfina, que te dá uma preguicinha. Criança que chora, dorme. É muito legal, né? Então tem que chorar mesmo. O único problema é que homem não chora, né? Na realidade, o que acontece com a gente é que entra um cisco no olho, né? É uma irritação. E isso é um problemão, porque aí somatiza, fica doente. Então tem que chorar. E finalmente a alegria, chegamos nela, gente. Era uma das personagens mais divertidas lá do Divertidamente. A alegria tem esse papel amenizador na vida da gente. É um papel de contemplação. É um papel de te acalmar e gerar bem-estar, né? O que é maravilhoso. A gente precisa descansar e desfrutar um pouquinho da vida, né? Então a alegria tem esse papel maravilhoso, extremamente importante na vida da gente, que é uma situação amenizadora. E aí, turma, então esse é a nossa paleta, esses são os nossos instrumentos para viver. Usar o medo quando você estiver sob ameaça, usar a raiva quando uma justiça estiver acontecendo, fazer uso de uma ferramenta chamada tristeza quando um ciclo se fechar, acabou o emprego, vamos para o próximo, acabou o casamento, vamos para o namoro, né? Quando você tem 18 anos, chora 3 dias porque acabou o namoro, né? E a alegria, quando tem uma alegria em desequilíbrio para cima, gente, muita alegria, a pessoa se fala, meu Deus, tomou um remedinho hoje, né? É estranho, né? É eufórico demais, né? E a alegria de menos é ruim também. É a busca pelo equilíbrio no final. E eu queria, deixa eu interromper aqui o compartilhamento para ver vocês um pouquinho aí. Eu queria comentar com vocês qual vocês imaginam que a Deise matou aqui, o nojinho que faltou a gente falar a verdade. Eu não sei o que o Paul Ekman colocou lá entre as emoções. E eu queria só perguntar para vocês qual a emoção mais predominante, vocês têm ideia? A emoção humana mais predominante que a gente sente com mais frequência? Alegria? Não, me conta quem é essa pessoa que eu vou fazer consultoria com ela. A emoção mais presente é o medo. É o medo. A gente tem um medo danado, a gente tem medo da apresentação ficar boa, medo do projeto ter algum erro, a gente tem medo de não conseguir pagar as contas, e que bom, porque a gente não esquece de nada, né? O medo é que faz você revisar o material todo, o medo é que faz você conversar antes com o teu diretor, né? Ele te prepara para que você não fique vulnerável para as eventuais ameaças. Medo demais vai te bloquear. Então, o problema é o desequilíbrio. Medo de menos, você deve conhecer uns destemidos meio maluco aí, que se colocam, se expõem, e isso é um grande perigo, né? E essa é a emoção mais presente no universo humano. Agora, você sabe qual é a emoção mais presente no universo corporativo? Vocês têm alguma ideia? A emoção mais presente no universo corporativo? Só falta a Deise falar que é a alegria. Não, que bom seria, que empresa que é essa que eu quero conhecer, né? A emoção mais presente no universo corporativo, segundo pesquisas, é a raiva. A raiva é a emoção mais presente. Tem uns e-mails, Renata, tem uns e-mails que a gente recebe que dá uma raiva mesmo, não dá? E aquela reunião que você participa e você não conseguiu impor um olhar ou trazer dá uma raiva, e tem um movimento do cliente que dá tudo errado lá e dá uma raiva mesmo. E tudo bem, tudo bem. A raiva é uma emoção, uma energia, é uma fonte de energia muito grande, né? E o medo também é uma fonte de energia muito grande. Você sabe que a alegria e a tristeza são emoções que não geram tanta energia. A tristeza, você se recolhe e descansa para retomar, e a alegria também. A alegria, a gente tende a achar que a alegria gera... Quem que me avisou? A Camila me avisou que a minha câmera não está funcionando, né, gente? Vamos ver se agora ela abre. Será? Foi. Aí, que legal. A alegria, a gente relaxa quando está alegre, né? A alegria, você está bem na praia, você está bem no puff, né? Você está relaxado fisicamente, muscularmente, né?
Então, esse que é o grande barato. Tem um momento da alegria, tem um momento do medo, tem um momento da tristeza. A ideia é compreender, não usar alegria na hora da tristeza, não usar raiva na hora que é para ficar alegre, e tomar esse cuidado para não inverter as coisas, porque aí a gente vai viver com um equilíbrio um pouco melhor, né? Deixa eu, caminhando aqui para os nossos finalmente, turma, eu quero falar um negócio muito importante contigo, que é o QE, o quociente emocional. Vamos explorar isso com um pouquinho mais de profundidade. A gente dá uma palavrinha também sobre resiliência, e eu adoraria saber as tuas considerações, suas dúvidas, seus insights com base nesse bate-papo. Então, bora lá, deixa eu mostrar isso aqui para vocês. Falar um pouco sobre QE, que é o quociente emocional. A gente sempre ressalta a importância do QI, né? Do quociente intelectual, extremamente importante, precisamos cuidar e tal, mas se não houver o equilíbrio, eu acho que vocês estão com a minha tela, qualquer coisa vocês me gritam aí, se não houver o equilíbrio com o quociente emocional, de nada adianta ter uma capacidade lógica fantástica. Você deve conhecer pessoas que, com relação à capacidade lógica, são verdadeiros gênios, mas no que se refere ao domínio emocional, ao autocontrole, à ponderação, são verdadeiros ignorantes, né? São verdadeiros, fazem bobagem, uma pessoa tão inteligente e tem reações tão descontroladas, né? Então a gente precisa ter esse equilíbrio de QI e QE. E o QE é esse quociente emocional, está relacionado à capacidade para perceber, controlar e avaliar e expressar as emoções. E aí, como é que a gente aprimora o nosso QE? Da seguinte maneira, dá uma espiada nisso aqui, olha só. A gente tem que ter a capacidade, gente, lembrando aqui para vocês, de perceber e regular as emoções, né? Perceber e regular. Só que isso vai acontecer em nós mesmos e nos outros, né? Então, quando a gente tem a capacidade de perceber as emoções em nós mesmos, no âmbito pessoal, a gente chama isso de autoconsciência. Então, a autoconsciência é você perceber o que te tira do sério, perceber o que te deixa inseguro, perceber o que te deixa ansioso, perceber o que é que te motiva, o que é que faz você ficar com um brilho nos olhos, ir para cima. Isso é autoconsciência. Uma jornada de ampliação da autoconsciência, tentar mergulhar no teu universo inconsciente para entender de onde vem isso, por que você fica feliz com isso, por que você fica triste com isso, né? E talvez sejam coisas que foram codificadas aí no teu sistema, no teu algoritmo lá na infância, possivelmente, né? Legal, a autoconsciência pode levar a gente à autogerência, que é a capacidade de regular as emoções em nós mesmos. A autogerência é você ter raiva, ter medo, mas assim, a raiva no nível certo, na intensidade certa, com a pessoa certa, na hora certa, usando as palavras certas, aí é legal, né? E medo na medida certa. Autogerência tem a ver com automotivação. Eu não preciso de ninguém para me motivar, porque eu mesmo me motivo, né? Por outro lado, a autoconsciência, vamos subir aqui a trilha um pouquinho, a autoconsciência vai levar a gente para a consciência social, né? Que nós poderíamos também chamar de empatia, consciência social. É a consciência da emoção nos outros, né? Então, é essa capacidade de perceber a emoção nos outros, pelo tom de voz, pela expressão facial. Você bate um papo com os teus conhecidos, você fala, ela não está legal, ela não está bem, ou ela ficou muito animada com a proposta. Você consegue entender o universo, sentir, né? Perceber o universo emocional do outro. Isso é uma dádiva. A gente nunca precisou tanto de empatia nos tempos atuais. Acho que um grande desafio para os líderes na atualidade, sobretudo para quem está liderando remotamente, é entender o universo emocional do seu time, dos seus pares, quando eles não estão no mesmo espaço físico, né? Tá cada um dentro de casa e tal. É um momento delicado, né, gente? Com todo mundo sob uma pressão emocional gigante, né? Então, ter essa consciência social que é entender o universo emocional dos outros. É uma coisa engraçada, vocês já devem ter vivido isso, é entender as marés emocionais e as tendências emocionais. Por exemplo, numa reunião em que tem um assunto um pouco delicado sendo tratado, você vê a reação das pessoas, você percebe como está mudando o emocional dela, está todo mundo ficando com raiva, uma mistura de raiva com medo, e aí surge uma preocupação e uma ansiedade, você percebe ali
e é coletivo o negócio, não é só individual, é bastante, cada um lida de um jeito. É muito interessante quando você começa a olhar, a entender esses cenários e essas marés, né? Essas ondas emocionais, é muito interessante. E aí, finalmente, talvez a cereja do bolo, turma, a capacidade de regular as emoções nos outros. A gente chama isso de gestão de relacionamentos. Alguém não está bem, você percebe isso, você conversa com a pessoa e a pessoa fica melhor. Isso é incrível, né? A capacidade de olhar para o outro, entender qual é o momento emocional dessa pessoa, o que ela está vivendo, o que ela está passando, e ajudá-la a ressignificar algumas coisas, a observar a partir de outras perspectivas. Eu estava dando aula lá na M. Murad, na FGV, esses dias, e aí tem uma moça, uma aluna, falou, esse é o meu dia a dia. Eu falei, o que você faz da vida? Ela falou, eu sou gerente de banco PJ. Eu falei, como assim é o seu dia a dia? Eu falei, é isso aí, eu estou atendendo um cliente que está com perrengue na conta PJ dele, e na antessala tem mais 2 me olhando ali, esperando na fila. Terminou esse, vem um com cara de bravo, fala, travou, meu sistema não funciona, minha conta não acerta. Fala, como é o seu nome? Pega no cartão, já observa o nome dele, já conversa. E os negócios, como é que estão indo? Enquanto conversa, já resolve tudo. O que é aproveitar aqui, habilitar na sua conta, não sei o que. E a pessoa sai feliz, né? Ela faz isso tantas vezes ao dia, soluciona o problema de tanta gente e lida com tanto perrengue, que ela acabou ficando uma mestra na capacidade de fazer uma gestão relacional nos clientes dela, né? Solucionar problemas e jogar as pessoas para cima. Ela nem entende muito bem como ela faz isso, mas ela ganhou traquejo. Interessante, né? Então, essa é a gestão de relacionamentos. Pessoal, isso aqui é para a vida, né? Isso aqui é para a vida. A gente trabalhar esses 4 pilares, autoconsciência, autogerência, consciência social e gestão de relacionamentos, é um grande desafio que a gente tem para fazer ao longo da vida inteira. E aí, turma, para fechar esse nosso bate-papo e passar a palavra para vocês, porque eu já falei muito e eu adoraria ouvi-los e ouvi-las e saber as ponderações, percepções aí de vocês, falar um pouquinho sobre resiliência. O que é resiliência, afinal? É a capacidade de você superar e se fortalecer a partir de situações de crise e adversidade, né? Tem gente que é super equilibrada, que vai super de boa e tal, e em condições normais de pressão e temperatura, pessoas que têm um funcionamento absolutamente regular e toca a vida, só que no meio da crise a pessoa põe os pés pelas mãos, ela se desequilibra, ela toma a decisão por impulso, e aquela loucura toda, né? E é bonito de ver. Vocês devem ter tido experiências muito curiosas nos últimos meses, sobretudo no começo da pandemia, que pegou a gente de surpresa para valer, né? Como surgem pessoas que são lideranças ainda que informais, que apontam soluções e caminhos para que a gente possa superar as crises, né? Tem gente que cresce na crise, é muito interessante, né? Tem gente que entra em parafuso, mas tem algumas pessoas que no meio da crise elas se destacam profundamente. Essas pessoas compartilham uma competência chamada resiliência, capacidade de superar e ser fortalecido a partir de situações de crise e de adversidade. E essa capacidade é possível desenvolver? Sim, sim. E como é que faz, Anderson? Então, eu queria compartilhar um último conceito, gente, e aí eu passo a palavra a vocês, que é um conceito do grande guru da psicologia positiva, que é o Martin Seligman. E o Seligman fala o seguinte, olha que legal para você guardar na tua memória. Ele fala assim, olha, são 4 R's para resiliência, né? Você tem que trabalhar em 4 vertentes que vão te ajudar a ampliar a sua resiliência. A primeira vertente é a resistência, é o endurance, né? E a resistência é assim, o mundo está caindo, está tudo dando errado, essa reunião o pessoal se uniu para falar mal do meu processo, mas eu vou segurar a onda, vou segurar essa onda e vou dar conta. Eu não sei se alguém de vocês corre ou pedala. Os primeiros 15 minutos que você está correndo, dá uma vontade de desistir, mas você tem que ter o endurance, né? Você tem que segurar a onda, lutar com a sua mente, e passou os 15 minutos, parece que fica mais tranquilo, né? Os amigos que
que praticam artes marciais. Eu tinha um amigo que ele praticava Kung Fu, e tinha um dia que ele ia para apanhar. Eu falei, você paga para fazer isso? Ele falou, eu pago. E ele falava que era fortalecimento de abdômen. Eu falei, isso aí é para apanhar, rapaz. Ele falou, não, a gente precisa fortalecer o abdômen, porque no karatê, Kung Fu, sei lá o que ele fazia. Falei, mas que coisa interessante, e de fato você ganha resistência pra caramba. Então é aprender a tomar pancada, engolir sapo. Vocês têm engolido alguns sapos ultimamente, alguns apenas, né? Sem esmorecer. Então, sentar na cadeira do dentista e aguentar a maquininha, é resistência, né? Tem gente que a resistência é muito baixa, a tolerância à frustração é muito baixa, e espana rápido, né? Que a gente precisa aumentar essa musculatura, essa força. Depois vem a reação, a capacidade de, sob ataque ou sob situações adversas, tomar decisão. A gente precisa fazer alguma coisa aqui, né? Eu preciso reagir de maneira inteligente. Então, tá bom, o que está dentro da minha esfera de alcance? O que eu controlo aqui? Legal, vamos por esse caminho, então. Esse é um grande desafio para as pessoas desenvolverem a sua resiliência, tomar decisões inteligentes e ponderadas no meio da crise. Quem é muito bom nisso é bombeiro, emergência, legal, pega o carro, vamos lá para a situação, vamos lá para a emergência. O capitão do corpo de bombeiros já vai racionalizando, ele não entra no emocional, ele faz um mapeamento da emergência, da situação, faz um scanning, né? E toma a decisão mais racional. Depois ele passa mal, fica com dor de estômago e tal, mas na hora ele é absolutamente ponderado, faz o mapeamento, toma a decisão que vai salvar mais vidas. Então, é a reação. Como é que a gente reage rápido? Como é que foram as reações de vocês aí naquele março de 2020, né? Aquela loucura. Tomar decisões ponderadas, mensurar o que está acontecendo, né? Resistência, reação. Depois que passou o ápice da crise, gente, vem a recuperação. E a capacidade de você se recuperar rapidamente, né? Porque a gente tem um acúmulo emocional, tem um desgaste, né? Você precisa de um tempo, precisa chorar, né? Precisa conversar com as outras pessoas, precisa pedir ajuda e tal. E aí você se recupera. Tem gente que 2 semanas está novo. Tem gente que 8 anos, você conhece alguém assim, 20 anos depois fala, eu nunca superei aquela puxada de tapete que levei em 1982. Você fala, meu filho, vamos, levanta, sacode a poeira, fala, nunca superei aquilo que aconteceu em 1992. Você fala, rapaz, mas a vida segue. Então, essa capacidade da gente se recuperar mais rápido, doeu, vamos pedir ajuda? Vamos. Mas assim, a vida segue, vamos nos recuperar, né? Então, esse que é um dos pilares para a gente trabalhar. E, finalmente, gente, a renovação. Essas situações de crise, semelhante a essa que nós estamos passando aqui, ninguém fica igual no final, né? Se nós pudéssemos, a partir dessas experiências limites que a gente viveu, das crises e tal, transformar tudo isso em aprendizados, a gente se torna mais forte, né? Mais resiliente, e aí não é qualquer coisa que vai te derrubar. Só uma breve provocação para vocês, já encerrando o bate-papo, gente. Eu fico imaginando o tamanho dos desafios que você enfrenta hoje, e eu fico imaginando como é que era quando você tinha 18, 19 anos, as coisas que te assustavam, né? Aquelas coisas que te tiravam o sono. Hoje você resolve com o pé nas costas, em um telefonema você resolve isso rapidamente. Aquela época te tirava o sono. Então, como a gente foi se fortalecendo e foi crescendo, né? Queridos, já chegando ao nosso final e agradecendo a vocês pela atenção, pela paciência, pelo carinho, e aí passando a palavra a vocês, fica uma frase para inspirar a gente, olha só, as suas emoções são como ferramentas em suas mãos para lapidar um monumento chamado vida. Gente, invista no desenvolvimento da sua inteligência emocional, porque o retorno é múltiplo, é exponencial, é uma capacidade que é o que a gente chama de o pino mais importante do boliche. Sabe aquele pino que quando você acerta ele derruba todos os outros? Ampliando a sua inteligência emocional, você amplia as suas soft skills todas, e aí você tem mais qualidade de vida na vida pessoal, no trabalho. Então vale a pena estar muito atento, desenvolver isso
no teu jogo, na tua vida pessoal, mas para o teu time também, para as pessoas da sua organização. Né? Uma honra, gente. Obrigado, viu? Fico à inteira disposição de vocês. Agora sim, de câmera aberta. Muito bom. Bate-papo bem interessante, hein? Tema muito provocativo, né? Verdade. A gente fica bastante. Aprendemos bastante, com certeza. E controlar as emoções no momento de pandemia, né? Quantas pessoas a gente viu que sucumbiu nesse momento, né? E quantas pessoas hoje, principalmente crianças, por não ter o contato com os amigos da escola, estão precisando fazer acompanhamento, né? Tantas emoções mesmo a serem lidadas nesse momento, né? Verdade. Deixar esse momento para o grupo, se quiser aproveitar a participação do Anderson, aproveitar mais um pouquinho, né? Fazer alguma pergunta, esclarecer alguma dúvida, fazer comentário. Eu quero fazer um comentário, sim. Boa tarde aí para todo mundo. Boa tarde. Eu sou voluntária de um programa educacional aqui na Serra, no município que eu moro, né? E quarta-feira eu fiz uma reunião com os adolescentes que voltaram às aulas, né? E a gente tem alguns projetos para desenvolver na escola. E aí a gente estava batendo um papo sobre os efeitos da pandemia. E eu levei um vídeo para eles, aquele vídeo O Dia em que a Terra Mudou. É um vídeo, um filme que está rolando aí, né? Um documentário que está rolando aí na internet. E eu levei só um pedacinho para eles. E a gente estava conversando sobre os efeitos negativos e positivos da pandemia. E aí, por incrível que pareça, naquele grupo especificamente de adolescentes, ninguém sofreu perdas de morte ou de parentes ou de amigos da pandemia, naquele grupo específico. E também ninguém estava com pai ou mãe desempregada. Era um grupo bem sortudo, vamos dizer assim, né? Mas o que eles mais pontuavam era o sofrimento emocional que eles estavam se encontrando agora, né? Da forma deles falarem, a gente percebia que eles estavam num conflito com eles mesmos sobre voltar, não voltar, o tempo que ficaram em casa. Uns viam como benefício, outros não, outros acharam ótimo, outros não. E aí eu fico pensando que nós, assim, como responsáveis por orientar essa adolescência, né, essa juventude aí cheia de energia, o quanto de inteligência emocional a gente precisa ter e o quanto isso nos custa também, né? Porque além da gente ter para trabalhar com eles, a gente também precisa ter para a gente, saber administrar a nossa inteligência, buscar isso todos os dias, né? Porque quando você se depara com algumas situações, você se coloca naquilo ali e você pensa, será que eu também estou vivendo isso? Né? Em algum momento alguém fala alguma coisa que você, de repente, não tinha se atentado que você também está vivendo a mesma coisa. Então, eu acho que a questão da inteligência emocional hoje, ela é uma habilidade necessária, indispensável, né? Principalmente para nós que trabalhamos com pessoas. Com jovens, com idosos, com adultos, enfim, com todo tipo de perfil, né? Então, eu acho que é uma competência indispensável nesse momento que a gente está vivendo. Talvez a mais importante, né, Sabrina? Você falou uma coisa, me permita só fazer um comentário, aproveitando essa experiência riquíssima, e parabéns pelo trabalho, viu? Acho que esse momento de tamanha intensidade emocional que a gente está vivendo fez a gente lembrar que a gente é humano. Então, a gente não é máquina e não é Deus, né? A gente é absolutamente vulnerável, né? E as pessoas estão vulneráveis. E às vezes você se depara com alguém que está vulnerável, né, Sabrina? Isso acontece comigo às vezes. Você fala, eu não tenho o que falar para essa pessoa. O que ela passou, não é... E é uma coisa do tipo, né, Camila? É uma tristeza o que você está me contando, eu não sei nem o que te dizer, mas eu estou aqui contigo, né? Eu estou presente e conta comigo. Porque às vezes, né, Sabrina, a gente quer resolver, né? E não tem solução. Sim. A gente não tem o que dizer, né? Não tem o que dizer. Essa semana, um amigo meu perdeu os pais, a mãe e o pai. Meu Deus. Estavam internados com Covid no Pará, inclusive o pai dele é um grande executivo numa grande empresa do Pará.
e os pais estavam internados os dois com Covid e os dois morreram na mesma semana. E assim, eu liguei para ele, eu juro para vocês, eu não tinha o que falar, sabe? Não tenho o que falar. Mas eu liguei para ele para dizer assim, Sávio, cara, eu tô aqui. Você vai vir para Vitória, né? Esses próximos dias, como vai ser? Quero estar com você nesse momento. Cara, eu nem sei o que eu ia falar para ele. Mas, assim, você ter alguém que lembra de você nesse momento, sabe? Que está ali, pode ser que não tenha a melhor palavra, ou a palavra mais certa, ou não vai resolver naquele momento, mas você vai se sentir, de alguma forma, amparada, sabe? É isso, Sabrina. Talvez não tenha nada a ver com palavras, né? Não tem. Não é linguagem, é estar presente. Eu estou te ligando, não é nem pelo que eu vou te falar, é porque eu quero te ligar, né? Eu estou aqui, né? É o que você falou, exatamente. É isso, demais. Olha que insight legal, hein? Eu acho que a gente também, tem hora que você vai ficar triste, não tem muita solução e tá tudo bem, né? E pessoas vão te amparar. Tem uma coisa que os estudos têm se mostrado, Sabrina, muito legal, uma grande sacada essa, como um ampliador da resiliência para situações limites, que é amparo de uma rede social. Sabe o que é isso? Ter amparo de uma teia social? É afeto. Você tem amigo e família? É isso. Na hora que o perrengue pega, né, Camila? Você ter uma rede social, uma teia social, com quem você pode chorar junto, né, ou Sabrina? Ou contar as mágoas, ou ficar junto só, né? Isso é de um valor nas situações limítrofes, né? Então, poder ser esse amigo ou esse familiar que vai estar presente, não precisa nem falar nada, é só estar ali, né? Faz toda a diferença. É solidariedade, de certa maneira, né? E, na verdade, assim, no nosso meio, né, no nosso meio organizacional, a gente se depara com algumas situações em que o RH trabalha numa linha muito limítrofe entre o empregado e o empregador, né? Eu estou com um exemplo aqui, nós tivemos um acidente de trabalho semana passada, e a pessoa foi hospitalizada, graças a Deus já está em casa, e eu todos os dias mando uma mensagem, e o acidente foi nos olhos, ele teve um problema nos olhos. E eu mandei mensagens para ele todos os dias. E aí ele me falou assim, Sá, não precisa se preocupar, eu vou explicar o que aconteceu. Em uma das mensagens ele me respondeu isso. Eu falei, olha, Frederico, tem um monte de gente aqui na fábrica para analisar o que aconteceu com você. Eu só quero saber o seguinte, você está lendo minha mensagem ou alguém está lendo para você? É isso que eu quero saber. Eu só quero saber como você está, cara. Quero saber que dia que você vai voltar, que dia que você vai estar aqui de novo. É só isso. E não é a Sabrina do RH que está ligando, não. É a Sabrina Ferreira, matrícula 618, igual a você. Né? Porque quando a gente RH tenta agir dessa forma em algumas situações, a gente cai nessa coisa das pessoas acharem que a gente está fazendo porque a gente tem uma obrigação legal, porque a gente RH está interessado em saber o que está acontecendo de uma forma mais, né? Eu falei, olha, não quero saber nada do que aconteceu, eu quero saber de você, né? É isso. Porque é uma palavra, é um acompanhamento, pô, a Sabrina lembrou de mim, eu tô aqui, né, e ela não tinha obrigação nenhuma, e eu acho que isso é do humano, é nosso, né, e a gente tem que ter isso, eu acho que nesse momento mais do que nunca. Antes de tudo, é uma alma preocupada com a outra, né? Sim. Não tem RE, não tem... Excelente ponto, excelente ponto. Excelente. O Camila tá bem baixinho o seu áudio. Agora? Agora tá melhor. O Júnior tá com a mão levantada. Ô, Júnior, e aí? Conosco. Olá, boa tarde, tudo bom? Antes, primeiro, parabéns aí pelo tema, pela abordagem. Eu vou pegar até um gancho um pouquinho que a Sabrina estava falando em relação às crianças, mas o que eu estava querendo saber, assim, a gente veio de um momento que, de certa forma, a gente deu uma desacelerada, né? Tá certo que a gente continuou trabalhando muito, quem continuou em casa não parou, né? Trabalhava da mesma forma, mas você deu uma desacelerada porque muitos estavam trabalhando em home, por exemplo, então você já não precisa sair correndo para pegar aquele trânsito, né? Então, a gente teve uma conscientização em relação a isso, e assim, se fala muito aí a respeito dos problemas que nós tivemos com a pandemia nesse período. Agora, essa proximidade, essa sensibilização com a família, com as crianças principalmente, existe algum estudo ou alguém que já tenha falado o quanto isso pode
refletir para o bem em relação às crianças de hoje, que puderam passar quase um ano aí mais próximo dos seus pais, né, ali sentado com eles, fazendo aquele exercício, que hoje já estão se sentindo assim, meu Deus, meu pai agora vai sair de casa, né, ou minha mãe vai sair de casa, porque passou esse tempo todinho, eu não sou pai, mas eu vejo como, eu tenho uma afilhada, eu vejo como agora eles não, mas por que você vai trabalhar, né, achando que não estava trabalhando em casa, mas e como isso pode refletir para o bem, para frente, né, até mesmo porque nós mudamos, né, Sim. A forma de essa sensibilização em relação às pessoas, e o que você está falando, o tema todinho aí, né, que a gente agora está mais preocupado com isso. Então, eu acho que a gente passa a cuidar do outro, e ainda principalmente das crianças que tiveram, ficaram muito presos, né, então você sempre estava, não, eu tenho que ficar próximo, eu tenho que brincar, eu tenho que sentar do lado para ensinar, porque senão não vai entender o que está acontecendo, né. Verdade, verdade. Ô, Júnior, não, super obrigado pela colocação, você traz um ponto aí, nossa, extremamente importante, né? Não, eu não conheço nenhum estudo específico que o pesquisador terminou e publicou sobre o impacto das crianças. Eu acho, Júnior, que vai chover esses estudos, eles devem estar em execução, né? Que a gente está meio no meio do furacão e vai ser um tema extremamente relevante. Deixa eu compartilhar contigo um pouco da minha leitura, e aí você traz a sua também, mas o que eu tenho sentido da minha experiência é que eu sou gestor de sobrinhos, cara, que a minha filha já está crescida, então estou na gestão de sobrinho, que é maravilhoso, porque você devolve para a mãe, né? É muito bom. Mas os meus pequenos e os amigos com quem eu interajo, que têm filhos pequenos também, eles falam, você estava perguntando dos aspectos positivos, né? Eles falam de aspectos positivos e negativos. Os negativos, cara, as crianças ficaram muito presas dentro de casa, e a infância é socialização, é correr junto, é brincar junto, é ir para a escola, né? Essa troca entre os pequenos, para eles, é extremamente saudável. E não podia descer no playground, não podia jogar bola, não podia. Agora a gente já não tem como conter seus filhos pequenos, né? Mas eles, como a gente, ficaram todos dentro de casa. Então, esse foi um aspecto um pouco complicado, né? Para a gente fazer a aula online, né, Júnior, a gente se vira, cara, e tá divertido, a gente aprende aqui no Teams e no Zoom. Para eles é mais complicado, porque se é difícil reter a nossa atenção, imagina dar aula de ciências para a molecada, tem que ser realmente um mágico, né? O professor, a professora. Mas, por outro lado, você trouxe alguns aspectos muito positivos, como o contato dos pais que estavam numa vida muito pilhada, na loucura, né? Um amigo meu estava dando aula na escolinha de futebol para o filho dele. Eu falei, a gente fica chutando bola na sacada. Eu falei, jura? E aí estava lá dando aula e tal. Então, isso aproximou pais e mães. A turma começou a fazer homeschooling, né? Mas um fator que eu queria trazer para você, que me chama a atenção e que eu acho que deveria ser motivo de muito estudo, a gente sempre falou que as crianças da atual geração, ou as crianças que se tornaram a geração Z da atualidade, têm baixa resistência à frustração, porque são todos uns mimados. É tudo PlayStation 5, tudo vai no não sei o que lá, tudo ganha presente da avó, do vô do não sei o que lá, e vive no condomínio e não sei o que, enquanto a gente se ferrou, né? A gente ia a pé para a escola e tomava a bronca do pai, ficava de castigo, agora a criança... e aí vem trabalhar com a gente, né, Júnior? E aí não pode dar bronca, não pode elevar o tom, que a pessoa pede demissão, vai embora, tinha baixa resistência à frustração. Eu acho que as crianças do Covid vão ser diferentes, cara. Eu acho que elas eventualmente sofreram a tristeza de perder pessoas queridas, eventualmente, ou o amiguinho perdeu alguém querido. A gente não discute perdas, né? A morte é um negócio que a gente nunca fala sobre, não está preparado. Eu acho que essas crianças, elas vêm com um couro mais grosso agora, né? Elas tiveram que usar máscara, tiveram que se privar. A gente falava que as crianças não tinham resistência à privação, porque tudo que pedia, ganhava. Agora não é assim não, cara. Na pandemia não pode ir pro shopping, não pode fazer nada. Então eu acho que elas vêm mais resilientes. Elas tiveram um contato com uma realidade difícil logo nessa fase da vida que é a infância, isso é muito marcante, né? Mas você traz um ponto extremamente importante, rapaz, e vai ser fruto de muitos estudos, né? A gente precisa, nós enquanto pais, né, e educadores, a gente tem que ter um carinho especial, uma atenção especial com essa turminha, né?
Vamos ver os efeitos disso. Obrigado pela colocação, rapaz. Valeu. Valeu. Anderson, primeiro, obrigada, tá? Daisy, Davi, que você está falando. Vou deixar meu telefone aqui no chat, que você vai ter que fazer uma consultoria comigo, sabe? Que chique! Porque quando eu falo um pouquinho, assim, do tema da alegria, né, desse pilar da alegria, é assim, eu vivo muito, assim, em viver essa alegria de fato, e transmitir isso também às pessoas. Eu acho que quando a gente é um ser humano mais alegre, a gente tem resistência, sabe, na vida, né, para a gente seguir, né, nos desafios, seja qualquer situação. A gente reage melhor ao meio, a gente tem o poder de se recuperar com um sorriso e ainda a gente renova a cada dia. Isso aí foi o que você trouxe para a gente agora. Então, vou deixar meu telefone aí, tá? Para você demais, fazer uma parceria. Mas é com o sorriso que a gente limpa a alma e a gente segue o jogo nessa vida. É isso aí, é isso aí. Um abraço. Um abração, Daisy. O que eu tenho sentido, à medida que eu comecei a me aprofundar nos estudos de inteligência emocional, Daisy, é que a gente tem ferramentas muito poderosas na mão. E às vezes me dá a impressão que tem pessoas, o Sabrina, o Júnior, que só usa parte das ferramentas, ele só usa raiva. O cara fica com raiva de tudo, dá tudo certo, e ele arruma um motivo, ou ele só fica triste, né? Ou ele só fica com medo de tudo, né? E o que eu tenho me permitido, Daisy, você vai falar que eu sou louco, você vai desistir da consultoria. Mas assim, quando é hora de ficar triste, eu curto a tristeza, para valer. E eu vou lá e me banho na tristeza. E eu olho para o cenário e falo, esse cenário aqui é para ficar triste. Não é para ficar com medo nem com raiva. Acabou o ciclo. Não dá para retomar, não faz sentido retomar esse ciclo. E aí eu fico triste. E é muito louco, Daisy, porque tristeza, teoricamente, seria algo inconsciente do universo emocional, mas eu fico triste conscientemente. Eu falo, não, tá certo eu estar triste agora. Se der para chorar, tá ótimo, né? Porque eu já resolvo isso. Na hora da raiva, eu tento ter uma raiva. Essa situação é a hora da raiva. Imagina o meu caso, Daisy, que é escorpião com Áries, né? É uma pessoa muito tranquila, né? Então, na hora da raiva, eu falo raiva com elegância, com classe, se posicionando adequadamente e tal. E na hora da alegria, como você falou, é uma bênção. Acho que os momentos mais incríveis, mais doces, né? Que acalmam o coração da gente e aquecem é a alegria. Aí é a hora da alegria. E tem gente que na hora da... Pessoal, os caras na Olimpíadas, explica isso pra mim, é só os brasileiros. Ganha a medalha de ouro e chora. Meu filho, é pra você celebrar, sorrir, chora. Aí você pergunta pra ele, era pra ele falar, Daisy, sabia que eu ia conseguir. Ele fala, tanta dificuldade na minha vida. Ele fica triste. Né? É muito engraçado, é um padrão brasileiro isso. É bonito chorar quando vence, né? Quando vence na minha cabeça é hora da alegria. É bonito chorar quando dá tudo errado na Olimpíada, né? E os brasileiros choram, é muito engraçado, é uma inversão, né? Não sei se vocês já prestaram atenção nisso. É uma brincadeira mesmo, só para agradecer esse momento que a gente teve de troca especial aí com você. Uma honra, viu? Felicidades e sucesso. Muito bom. Sabrina, você quer comentar algo? É só sobre o Anderson falou uma coisa aí também que me remete a uma situação. Inteligência emocional não é viver um personagem, né? Inteligência emocional é você realmente saber viver todas as suas emoções e saber reagir a todos os sentimentos que você vive. Não é você criar um personagem bravo para se proteger de tudo que é ruim, ou você criar uma cara emburrada para que ninguém possa avançar o sinal com você, ou você viver sempre rindo de tudo e achando tudo legal. Eu acho que inteligência emocional é sim, você saber reagir a todas as situações, mas sem virar um personagem, vivendo mesmo a emoção, né? Igual você falou aí. Tem horas que eu me permito ficar triste, porque eu acho que aquele momento é o momento de eu refletir sobre a tristeza que eu estou sentindo, ou sobre a alegria. E às vezes as pessoas não se permitem isso, né? E eu acho que isso faz parte, eu acho que isso é importante para a gente manter a nossa saúde emocional e a nossa inteligência emocional aí funcionando perfeitamente. Genial, Sabrina. Muito bom, esse nosso bate-papo foi excelente. Trouxe a importância de reconhecer as nossas emoções,
Quando a gente reconhece as nossas emoções, a gente sabe o momento de usá-las e o momento de cada emoção. Quando você fala da infância, né, eu percebo, assim, que às vezes a gente resguarda muito as crianças das suas emoções. Verdade. E aí se tornam adultos que não se reconhecem, não entendem o que está acontecendo por isso. Então, já que citamos criança, né, a importância Verdade. De validar as emoções das crianças. Se está triste, eu entendo, isso é tristeza, isso é alegria, para que se tornem adultos e nossos futuros parceiros de trabalho com uma inteligência emocional muito mais desenvolvida. Anderson, muito obrigada por sua contribuição, foi excelente, foi mais do que a nossa expectativa, tenho certeza. Foi uma honra. Muito obrigada pela contribuição. Agradeço também a CETURB, né, que trouxe esse assunto maravilhoso, sempre muito acolhedora com o Grupisa. Nós vamos dar sequência à pauta